Eiichiro Oda acaba de revelar novos reinos e fortalece uma guerra que existe há mais de 1000 anos dentro de One Piece, desde antes mesmo do século perdido. E o segredo para a resolução de todo esse conflito parece estar na própria tripulação de Monkey D. Luffy, que indica como será o futuro desse mundo. Além disso, uma das teorias mais curiosas envolvendo o Marco foi finalmente respondida. Será que a ideia do Marco bebê, renascendo várias e várias vezes ao longo da história, foi confirmada? A resposta do Oda não só esclarece isso, como também revela uma conexão ainda mais forte entre a Fênix e o legado do Barba Branca. Também tivemos novas informações sobre Shamrock e sua relação com Shanks, além de uma explicação definitiva sobre uma das frases mais polêmicas do Pell envolvendo os poderes de voo, que instiga a questão de narrativa versus lógica científica dentro de uma ficção. E não para por aí. Oda revelou por que escolheu a primeira dubladora do Luffy para interpretar Joy Boy, trazendo um simbolismo insano entre os dois personagens e também reforçando a ideia de vontade herdada. Para fechar, tivemos detalhes inéditos sobre Rocks de Shebeck, incluindo uma fraqueza do personagem que pode até criar uma situação de vulnerabilidade no confronto entre Monkey D. Luffy e Marshall D. Teach. Essas foram algumas das maiores revelações do novo SBS do volume 115 de One Piece, e hoje vamos analisar cada resposta de Eiichiro Oda. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você é o gente boa, gente finíssima, que já vai deixar aquele like que ajuda demais o canal. Aproveita também para tecer um comentário com suas opiniões e, claro, se inscrever se ainda não faz parte dessa tripulação. Então é isso, meu querido, um beijo no seu coração e agora, simbora para as respostas do Oda. O leitor perguntou: se existe um reino onde vive a tribo dos braços longos chamado Tenna-Genna, que significa os braços são tão compridos, então também existe um reino da tribo dos pernas longas? Ah, eu ouvi dizer que antigamente existia um reino em Rusukaina, queria muito saber o nome dele. E aí Oda responde: sim, a tribo dos pernas longas vive no reino de Ashina-Gainone. As pernas são tão compridas. Já o antigo reino que existia em Rusukaina, que significa tem alguém em casa, se chamava reino Otankaina. Ah, então era aqui que você estava? É basicamente uma resposta com 2 trocadilhos marotos, mas que tem uma importância. Os pernas longas e os braços longos vivem em um conflito que já dura há mais de 1000 anos. Então esses 2 reinos mencionados são antagônicos há mais de 1 milênio, gente. Que é muito tempo, tá? Data desde antes do século perdido. E o legal é que na grande frota dos Chapéus de Palha, a gente tem uma exceção desse ódio entre as raças com Ideo, da tribo dos braços longos, e o Blue Gilly, da tribo das pernas longas, sendo grandes parceiros um do outro. É um detalhe pequeno, mas bastante simbólico. O Luffy reúne pessoas que, em muitos casos, carregam, séculos de conflito, preconceitos, rivalidades, só que eles podem quebrar essa barreira, né? Essas barreiras podem ser superadas. A relação Ideo com o Blue Gilly é uma pequena amostra ali de como o mundo de One Piece vai ser construído com a ajuda de Monkey D. Luffy. É como se fosse só um pequeno vislumbre, né, de um grande futuro, em que as diferenças entre os povos não são um motivo para guerra, são só características particulares e respeitadas, né, em um mundo ali em completa união. E só para fechar essa pergunta com uma curiosidade, vocês sabiam que essas 2 raças são inspiradas em yokais monstruosos da cultura japonesa? Os Tenaga-jin e os Ashinaga-jin, que juntos, quando um sobe no outro, formam um Ashinaga-Tenaga. Curiosamente, em One Piece, existe o híbrido entre as 2 tribos apresentadas, que é conhecida como a raça dos membros longos. A gente sabe que eles existem, mas até hoje, canonicamente, nenhum integrante dessa linhagem foi revelado. Mas eu suspeito, particularmente, que o Chopper é gabanho deles. Seguimos para a próxima questão. Sempre fico ansioso para ler seu trabalho. Tem uma pergunta sobre a Gloriosa. Ela foi inspirada na Brigitte Bardot? Oda se mostra surpreso com o haki da observação avançado do leitor. Uau, você percebeu? É exatamente isso. Se você pesquisar por ela na internet, vai bater o olho e entender na hora.
Na verdade, a ideia para a vovó Neon era imaginar como seria uma mulher lindíssima quando envelhecesse. Então ela foi inspirada na juventude e também na fase mais velha dessa belíssima atriz francesa. É muito legal a gente ter essas confirmações porque existem algumas hipóteses bem antigas sobre a referência para a criação de alguns personagens de One Piece que o Oda nunca falou nada. Se a gente for seguir pela própria sucessão do trono de Amazon Lily, a gente vai chegar na Shakuyaku, na querida Shaku, que muito se especula, e pra mim é quase uma certeza, que tem o seu design inspirado na Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman em Pulp Fiction. O cabelo, o estilo, os trejeitos, tudo aponta para que seja verdade, só que nunca foi confirmado, diferente do questionamento que vem na sequência. O Pologram que apareceu no capítulo 1165 é o pai do Marco, porque juntando os nomes, dá pra fazer o trocadilho Marco Polo. Resposta do Oda. Já não dá mais pra esconder, né? Não é como se tivesse alguma coisa escondida também. Ou seja, o nome completo do Marco é, na verdade, Polo Marco. Na época do incidente de God Valley, o Marco já tinha nascido, mas ainda não era um pirata. Depois da morte do Gram, que depois de God Valley se tornou companheiro do Barba Branca, o Barba Branca levou o filho dele, o Marco, para o seu navio. Com o tempo, o Marco acabou se tornando seu braço direito mais confiável. Agora é o momento que todo mundo finge que tá chocado com essa informação realmente de explodir a mente. Eu acho que isso aqui é igual a inspiração que eu mencionei pra Shaq. Não precisa nem dizer pra gente saber. Mas como sempre, tem ali um ou outro, né, que fica meio... Não, mas isso aqui é uma... O Oda veio pra confirmar. Polo Marco, Marco Polo, né, tá devidamente enterrada e morta a teoria do Marco bebê. Infelizmente, eu gostava dela, vou admitir, na minha cabeça, até o Pologram aparecer em God Valley, o Oda, cara, ia mostrar, sei lá, o passado, lá no século perdido e tal, e aí ia ter um cara exatamente igual ao Marco, mas aí o nome dele ia ser, mano, Rodrigo. E ia tá lá, um cara igual o Marco, mas com outro nome, com outra personalidade, de outra forma completamente diferente, e aí pra meio entendedor, meia palavra basta, né? Morre, renasce como um bebê, perde as memórias, vive tudo que tem pra viver de novo, morre, renasce como um bebê e por aí vai, né? Eu acho que no fim das contas, o que a gente tem aqui de mais legal é um pouco do passado do Barba Branca e ter muito claro como o Marco foi de fato um filho pra ele, né? O Edward Newgate cuidou dele desde criança, se desenvolveu um afeto enorme ali, e isso acaba tornando todo o sofrimento do Marco em Marineford algo ainda maior. Ele perdeu um irmão, ele perdeu um pai, como já estava claro, mas parece que cada vez mais vai se desenvolvendo essa relação entre os dois e se tornando algo ainda mais bonito, né? Ainda maior. Além também de trazer uma beleza mais melancólica, né, para a decisão dele de a todo custo proteger a Ilha Sphinx, que é a terra natal do seu pai, né? Ele tá ali mantendo vivo o legado do Barba Branca, que inclusive baita personagem, né? Pega o filho do amigo para cuidar, pega o filho do rival para cuidar, abraça um filho que o traiu, mostra toda a sua grandeza como homem, cara, a cada escolha. Não à toa é a lenda que é. Acho que a única coisa mais esquisita aqui de pensar sobre tudo isso é a questão do Edward Weevil, né? Porque a relação dele com o Marco deve ser meio bizarra, porque o Marco não é filho biológico, mas é filho. O Weevil não tem uma relação de filho ali, mas pode ser que seja biológico, por mais que seja de maneira científica ali, pegando o DNA do Shirão, enfim. Não deixa de ser um cenário bem esquisito, tal como a próxima pergunta. Olá, Oda. Sobre o passado do Shamrock. Como ele quer fazer Elbaf passar por um destino terrível? Sam, de 3, e ele parece gostar de Pepino, Kyuri, cujo Kyu pode ser lido como 9, que tal o aniversário dele ser 9 de março? O Oda responde, hã? Mas ele é irmão gêmeo do Shanks, então o aniversário dele já é 9 de março, né? Essa história de Pepino não tem nada a ver. Basicamente, o leitor quis fazer uma piadinha para sugerir um aniversário pro Shamrock no mesmo dia do Shanks, visto que eles são gêmeos. Aí ele inventou uma brincadeirinha ali com o Goroace avançado e também falou de pepino, que o Oda adora, para chegar nessa pergunta, cara, completamente inútil. Me dá uma coisa quando eu vejo que o espaço para SBS pode trazer teoria, pode trazer revelação, pode trazer informações assim de suma importância para a obra. E o Oda foca no pepino. Pelo menos nesse SBS não teve nenhuma pergunta de pepino humano. Mas o pepino tá aí. Bom, baita pergunta inútil, mas bem diferente do que a gente vê em seguida. Oda Sensei,
tenho uma pergunta. O que exatamente são os apenas 5 tipos de habilidades de voo confirmadas no mundo que o Pell menciona? Hoje em dia, já existem tantas habilidades que permitem voar que eu fiquei completamente confuso. Por favor, explica isso. E essa aqui, eu particularmente acho uma pergunta excelente, a qual coloca ali o Oda contra a parede. Ah, foi direto ao ponto, hein? Esse assunto já deu muito o que falar ao longo dos anos, mas pensando pelo ponto de vista de quem vive naquele mundo, como é que alguém poderia saber tudo o que existe no planeta inteiro? Tipo, quem é que tá por aí pesquisando quantos membros da tribo Tontata conseguem voar? Então a resposta oficial dentro da história é simples. Aquilo era só o que o Pell pensava. Mas pra mim, aquela fala tinha um outro significado. Era um lembrete que eu escrevi pra mim mesmo como se dissesse: pode inventar quantos poderes de voo você quiser, só não exagera. Pensando pela cultura e pelo desenvolvimento tecnológico daquele mundo, já apareceram várias invenções que fazem você pensar: ué, por que eles simplesmente não constroem um avião? Mas o mundo de One Piece para justamente antes de chegar nesse ponto. Por quê? Bom, porque isso é um mangá de piratas. Para manter esse tema do mar e dos navios à vela, eu não podia deixar o mundo virar um lugar onde todo mundo simplesmente saia voando por aí. Foi por isso que eu escrevi aquela fala. Daqui pra frente, continuo considerando que voar é algo raro e excepcional. Nesses 2 pontos que ele comentou, só tenho a concordar, tá? Eu gostei muito dessa resposta porque ela confirma uma interpretação que eu sempre defendi aqui no canal. Essa fala do Pell era muito mais uma observação de um indivíduo daquele mundo do que de fato uma verdade absoluta para o universo. O Pell é um personagem, ele não é um narrador onisciente. E eu acho que a gente tem que ter certo cuidado para interpretar a fala de um personagem que vive num contexto específico, em um cenário específico, que tem uma vivência específica, como algo definitivamente canônico, como se fosse uma regra, porque não é, né? E isso às vezes demonstra muito mais sobre o conhecimento ou visão do personagem do que de fato a realidade do mundo. Esse aqui é o primeiro ponto e eu já gostei bastante. A segunda parte da resposta também é maravilhosa. Muita gente pergunta, mas se existe tal tecnologia, por que eles não fazem um avião que voa a velocidade da luz? Blá, blá, blá. Porque One Piece é um mangá de piratas. Se colocar um avião ali, fazendo todo esse voo, botar a escala ali, para ali no Baratie, depois... Gente, simplesmente destrói a proposta da obra, pois se todo mundo pudesse sair voando aí, a exploração marítima não ia ter mais sentido nenhum. E o Oda não ignora esse problema, tá? Se a gente for ver, ele cria tecnologias cada vez mais avançadas ali, mas também estabelecendo certo limite para elas. Explico. Em Egghead, o Vega Force até conseguia voar, mas ficava restrito à área da ilha, né? O que impede que isso mude a dinâmica do mundo dele sair voando para todos os cantos. Então ele desenvolve a tecnologia sem deixar ela basicamente destruir ali a essência da história, que é ter o barquinho navegando pelo mar, o vento batendo na vela, o sal marítimo batendo no rosto e a aventura ali, mano, maravilhosa. Toda obra de ficção tem que escolher quais aspectos da realidade ela quer priorizar, né? E a real é que preservar a narrativa, para que ela consiga trazer suas mensagens, seu simbolismo, seu impacto principalmente, é muito mais importante do que uma coerência tecnológica absoluta que, meu Deus, aquela vírgula ali destrói o mundo, caga tudo. Se tu pegar um exemplo, por exemplo, como Harry Potter, o vira-tempo, irmão, o vira-tempo caga tudo. Mas tá lá o vira-tempo, suave, passa. Bom, em relação ao One Piece, né, eu sempre defendi isso, e ver o Oda falando a mesma coisa que eu penso é legal demais. Eu acho também que essa é a decisão certa para a obra. Odachi, conta pra gente mais detalhes sobre Rocks the Shebeck. Tipo, a idade dele, comida favorita, comida que ele não gosta. E aí o Oda vem com fatos. Claro, ele tem 4,35 metros de altura. Na época do incidente de God Valley, ele tinha 43 anos, ou seja, se ainda estivesse vivo hoje, teria 81 anos, 7 anos a mais do que o Barba Branca. As comidas favoritas dele são yaminabe, um ensopado que ninguém sabe o que vai parar na panela, cordeiro assado inteiro e rum Bacardi bem forte. E por um segundo, quando eu fui ler Bacardi, eu li Campari. Eu já pensei no Shebeck calvo do Campari. Já as comidas que ele menos gosta são queijo e leite. Galera, confirmadíssimo, Rocks the Shebeck é intolerante à lactose, assim como eu. A fraqueza desse homem quase inexpugnável, eu ou ele, tá aí, né?
Tá aí, pô, simplesmente. E como essa é uma condição genética e hereditária na maioria das pessoas, eu sugeriria a Monkey D. Luffy dar um copinho, oferecer ali um copinho de leite relaxado ao Barba Negra antes do confronto final. Certamente ia dar de maneira literal e metafórica, mas o combate ia ser mais fácil pro garoto do Chapéu de Palha. Agora, parece até brincadeira esse comentário do Oda, mas me remeteu a uma passagem em God Valley, né? Queijo, entre aspas, ali é o alimento favorito dos ratos. E o Shebeck chama o Imu de Rei dos Ratos. Então pode ser que seja dessa associação que o Oda decidiu colocar que ele odeia queijo. Mas talvez a informação mais valiosa que a gente deva focar aqui é na idade do personagem. Com 25 anos, ele invadiu Marejoa e estava lá perante a Imu-sama no Salão das Flores, prometendo que iria voltar. A gente viu, galera, um dos melhores personagens de One Piece no seu auge. Acompanhou essa jornada e cada nova informação sobre ele só torna tudo que a gente viu ainda mais incrível. Cara, Rox the Shebeck, cara, que baita personagem maravilhoso. E eu realmente espero que todo leitor, cara, conserve ali, né? Mantenha esse carinho e o sentimento que ele merece por ter sido um personagem que entregou tanto pra gente. Pra mim, cara, personagem nota 10, maravilhoso. E é isso, o Oda guardou, cara, uma estrela muito brilhante ali pro final. E pra fechar vem a seguinte pergunta. O dublador do Joy Boy é a Urara Takano, não é? A senhora Takano foi a primeira pessoa no mundo a dar voz ao Luffy. E a resposta do Oda é: isso mesmo, normalmente quando se trata de personagens importantes, me enviam as gravações das audições para que eu faça a escolha final. Mas no caso de Joy Boy, fui eu mesmo quem pediu diretamente para ela fazer essa voz. A Urara Takano foi quem dublou o Luffy naquele OVA especial produzido para eventos, antes mesmo do anime atual de One Piece da Toei Animation começar a ser exibido. Agora, por que será que eu achei que ela seria perfeita para esse papel? E já que a resposta do Oda termina com uma pergunta, eu me arrisco na resposta que parece óbvia. Trazer de volta a primeira pessoa que deu voz ao Luffy para interpretar Joy Boy, cara, é um claro paralelo entre os dois, né? Quase como se o Oda quisesse fechar ali um ciclo, dando a entender que realmente é uma vontade sendo herdada e passando de geração em geração. Então quando ele liga o passado da produção do anime ao personagem que tá lá no passado de One Piece e tem suma importância, é como se ele dissesse que o próprio Luffy, se vivesse no passado, seria Joy Boy. Um é o reflexo do outro, né? E pra mim a ideia é mostrar que de alguma maneira eles têm a mesma voz, né? Que eles lutam por coisas semelhantes. E assim, eles espelham um ao outro. Então eu acho que a intenção é realmente fazer o público sentir que o Joy Boy era, de certa forma, o Luffy daquela época. Esse foi o vídeo, um compilado das perguntas mais importantes do SBS do volume 115 de One Piece. Se você gostou, meu querido, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!